Senhor na terra. Existia círculo de oração que ali no Mangalô a gente passava toda quinta-feira. A gente tinha quinta-feira que a gente tinha 10 oportunidades. Mas eu quero dizer para você que quantas oportunidades nós tínhamos naquele culto, porque o número que buscava Deus era pouco, o Espírito Santo era conosco. Hoje no norte, nos lugares que a gente ouve falar aí, o círculo de oração ainda é o dia todo. Mas em São Paulo, infelizmente, é 1h30, 2 horas, e às vezes não é reunido para levantar os clamores ao Deus Todo-Poderoso. Acaba o turime que abaste como terra. E é por isso que Deus vai começar a levantar lugar para uma grande purificação. Lugar para ver aquilo que parece ser impossível. E você vai ser chamado para estar no meio do impossível. Porque no final de tudo, Deus vai fazer um milagre. Eu creio. No final de todas as coisas, o teu clamor vai ser ouvido por Deus. O teu clamor vai ser em adoração ao nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor, Ele não está procurando os ricos, Ele não está procurando os famosos, mas está procurando os fiéis que possam estar adorando ao Senhor. Amém. Existe lugar que você vai por aí, irmãos. Se você ler até um versículo, às vezes, atropelar alguma coisa, você já é até parado, né? Já não é reconhecido, sabe por quê? Já acabou-se seu amor que tinha um pelo outro. Hoje, eu quero dizer para você que eu estava até inclusive dando uma arrumada aqui ontem, há uns 4 anos atrás, veio um jovem aqui e me trouxe uma profecia. Ele disse o seguinte: eu sabia que não era de Deus, porque nós conhecemos como é de Deus. O menino, ele era meio afeminado e tinha se convertido, era realmente um profeta, mas falava da sua grande emoção, porque não conhecia a minha vida. Ele disse que era para me tirar a oferta aqui, e eu tinha que ficar com a metade da oferta, porque eu tinha que pagar a luz, eu tinha que pagar a água. Eu disse para ele no dia seguinte: olha, meu irmão, eu sinto muito lhe dizer, porque o dia que eu tiver que cobrar a água e a luz daquele lugar, eu não estou servindo a Deus. Então há muitas pessoas aí fora que eles fazem tudo no interesse, no plano, até mesmo no outro dia, de ir nas pizzarias, nos rodízios, no shopping, para saciar a sua própria vida. Mas eu quero dizer que os verdadeiros adoradores, eles tiram de ti, eles não poupam a sua carne, ele não deixa cessar um canto, porque a chama de Deus está dentro dele. Porque o fiel e verdadeiro, irmão, ele se doa, ele se dá. E como uma mãe, a verdadeira mãe, tem hora que ela deixa de comer para dar para o filho. E muito difícil você ver uma causa, você ver um filho não comer para dar para a mãe. Então, a gente tem que parar, irmão, e voltar às nossas primeiras obras, aquilo que Deus era na nossa vida, aquilo que Deus, Ele provava, e a gente tem testemunho hoje de contar. Aleluia, que Deus era por nós. Então que você creia, que você fique atento, que você busque ao Senhor, porque aquele que busca, Ele encontra, e aquele que bate, a porta vai se abrir para você. Se está demorando para abrir, é porque Deus quer te mostrar um milagre bem grande na tua vida. Bem grande é o milagre de Deus. Quando a coisa vem fácil, nem você dá valor. Mas quando Deus se coloca numa porta, ali faz você crescer, você fala, é Deus. Quando eu me casei, eu chorei tanto no dia do meu casamento, que teve umas irmãs que já faz 22 anos, viu, irmão? Eu casei já com 41. E as irmãs veio e falou, demorou tanto, mas ela está chorando tanto. Irmãos, eu estava chorando de tristeza. Sabe o que é a pessoa não discernir, não entender? Será que não dá para conhecer um choro, irmão? Se o choro é de alegria ou se é de dor? Porque eu dizia para Deus, se eu cheguei até aqui porque tu permitisse. Mas eu disse para Deus, se não é de ti, lá no cartório, eu tenho todo o direito de ser envergonhada. Sabe por quê? Eu sempre me opus à face do Senhor e disse assim, olha Deus, se os meus passos não estão certos,
mostra-me o teu caminho. Eu quero dizer para você, eu sendo muito crente, eu casei com um homem não crente e era da vontade de Deus, e Deus confirmou por todos os lugares que eu iria. E eu dizia, Senhor, eu mereço sofrer, eu mereço ter apanhado. Quer dizer para você que Deus nunca permitiu. Deus tem trabalhado na vida dele conforme foi a promessa do Senhor. E Deus tem me dado vitória. Eu quero muito rápido, em uns minutos, dar um testemunho que eu prometi para ele. Semana passada eu estava em conflito com uma família que eu transporto no transporte escolar. O menino, ele é autista, e tem uma menina assim, você sabe quando o diabo entra com tudo, né? Mistura contenda, inimizade, todas aquelas coisas, e a menina inventou uma mentira. E eu disse, eu não vou aceitar a mentira do diabo, porque eu vou enfrentar o Satanás, e eu vou provar, e Deus vai ser comigo, e eu não vou perder. E assim eu fiz, e eu disse para Deus, se tu for comigo, e tu acalmar essa tempestade, na segunda-feira eu vou dar um testemunho. E Deus foi comigo, e Deus acalmou a tempestade, porque tem gente que nem na dor, nem com um filho autista, nem com uma situação arrebentada, ele é humilde. Você imagina se Deus desse tudo para ele. É verdade, papai. Então Deus me deu vitória, não foi por causa do dinheiro, é por causa da minha moral. Eu peguei a menina no outro dia, ela falou assim, tia, foi assim, assim, assim. Eu falei, mentira. O diabo está usando a tua vida, eu repreendi, estava só eu e ela. Falei, mentira, porque isso não aconteceu, eu estava presente e o Senhor te repreenda. E fiquei na luta, irmão, fiquei orando, fiquei adorando o Senhor. E Deus me deu essa vitória para a glória do nome dele. E eu tenho certeza absoluta que é juntada com as suas orações, porque eu sou afrontada 24 horas. Quando não é de um lado é de outro, quando não é de um lado é de outro, já estou acostumada. Mas eu só te peço uma coisa, ore por mim, porque a presença de Deus não pode faltar na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Queria fazer mais uma oração, aproveitar você que está em pé. Queria agradecer a Deus pela vida da Ilza, que ela viajou. E ela teve lá 15 dias e graças a Deus eu levou e trouxe de volta. Tá louco para tirar férias de novo? Vai se converter, menino. Faça isso não. Vai dar valor para o que tem, que Deus é bom, né? Tem muita gente chorando por uma necessidade, né? Que a gente brinca muito, eu posso brincar com ela, tenho essa liberdade, graças a Deus. Então a gente agradece a Deus, porque estava chovendo. Falei, meu Deus, a Ilza vai sair de lá com chuva desesperada nessa estrada da Fernão Dias, né? Mas graças a Deus que deu tudo certo. Ela veio, disse que lá era muito sol. Mas o nosso Deus, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Amém? Então eu quero estar fazendo uma oração e quero pedir a vocês, continuem me ajudando em oração pela vida do Gabriel. Amém. Aleluia. Amém. Pai do Senhor, amém. Amém. É motivo de muita alegria, né? Estarmos na presença de Deus, porque Deus está aqui. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E também porque a palavra de Deus, ela diz, né, o quão bom suave é que os irmãos vivam em união, né? Glória a Deus, aleluia. Nós somos um povo de Deus que estamos buscando o mesmo Deus para junto morarmos no céu. Louvado seja o Senhor. Para quem não me conhece, eu me apresento como evangelista André, sobrinho da missionária Solange. Glória a Deus. Sou do estado de Minas Gerais, né? Aleluia. Estou aqui passando uma temporada aqui em São Paulo. Glória a Deus. E a minha tia, missionária Solange, nos convidou, falou, vamos lá, porque você vai ver como é uma bênção, né? Glória a Deus. E aonde falou que tem um povo de Deus que busca a Deus, eu estou junto. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Em nome do Senhor. E para não ficar só nessas palavras, eu gostaria que os irmãos, né, se colocassem de pé. Quero deixar uma palavra aqui, que assim Deus nos deu no livro de Salmo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Salmo 42. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és fiel, justo e verdadeiro. Tremendo, aleluia. Quero dizer aos irmãos que eu sempre costumo dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Verdade. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 142. Salmo 42, perdão. Desculpa. Oh, maravilha do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Dai glória, irmão. Que Jesus merece. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ou melhor, pula aí, irmãos. É 46. Me perdoe. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmão Pedro, é 46. Que fala a fé perfeita em Deus. Glória a Deus.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes se alegram na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Glória a Deus. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que os irmãos meditem mais aí, quando o salmista Davi, aí no versículo 10, ele falou: aquietai-vos, né? Quando aquietai-vos é saber ficar quieto, aquietai-vos, saber esperar, porque eu sou Deus. Aleluia. Então essa palavra que Deus, Ele me deu desde mais cedo, né? Nem sabia que a missionária Solane me tinha me convidado, e Deus me deu essa palavra, né? Glória a Deus. Não só para mim, mas como para os irmãos. Aleluia, glória a Aqui Deus. Deus mostrando para nós que Ele é Deus, que é para nós se aquietar, ficar em paz, que Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Não é para nós temer, não é para nós se preocupar, porque o Deus Xaramandai de que criou o céu, o Deus que criou a terra, Ele está presente nesta noite para abençoar a minha vida, para abençoar a sua vida. O Deus Todo-Poderoso está aqui nesta noite para garantir a minha e a sua vitória. Não se preocupe. Por que estás preocupado? Se aquele que te chamou te garante a vitória. Tu está nessa peleja, tu está nessa batalha. Não preocupe não, porque essa batalha não é tua, essa batalha é minha, diz o Senhor dos exércitos. E o Senhor diz assim: eu venci e vós também vencerá. E não se preocupe, porque as promessas que eu fiz, eu hei de cumprir. Aleluia. As barreiras irão cair por terra nesta noite. As muralhas serão derrubadas. Nem que Deus tenha que mover céu e terra, mas Deus vai dar vitória para nós nesta noite. Louvado é o nome do Senhor. Arabachanda, Meu Jesus, eu sinto a presença de Deus. O Senhor está dizendo assim para mim, assim, ó: diga o meu povo que me adore. Adora o nome daquele que tudo pode fazer. Adora o nome daquele que Ele é a beleza, é a sua santidade. Nós adoramos ao Senhor, nós sentimos a presença de Deus, a presença do Senhor. Não se preocupe, porque Deus, Ele é conosco. Não estamos caminhando só, pois o Senhor, Ele caminha conosco. Aleluia, glória a Deus. E Ele nos chamou. Se estamos aqui, não é porque ninguém mais chamou a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Deus chamou nós para uma grande obra. Glória a Deus. Deus chamou nós para fazer um povo vencedor.
pode estar chorando, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Às vezes você pode olhar e falar assim: mas Senhor, muitos não dão nada por mim. Não tem problema, ainda que as pessoas não dão nada por você, mas tem um que dá tudo por você. Que é o Deus Todo-Poderoso. Ele ama a tua alma, Ele ama a tua vida, e Ele quer fazer você vencer. Veja um grande mover de Deus neste lugar. Vejo Deus, Arava Subicanda, já começando a manifestar a sua glória, o seu poder sobre esse lugar. Ai, Xarabandara Subicai. Deus está aqui. Sinta a glória dele, sinta a presença dele. Adora ele, Senhor. Deus está descendo sobre este lugar. A vitória, hein? Deus está descendo com a vitória. Não se preocupem. Ei, o que você pediu, você vai sair daqui hoje com ela na mão. Você pediu, você orou pela madrugada, essa madrugada você dobrou o joelho, clamou, falou: Senhor, lembra-te de mim, pois Deus está lembrando de ti. Ai, Xarabasubicanda. Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso socorro bem presente. E Ele está presente em nosso meio para te dar a vitória. Amém, amados? Fiquem com essa palavra. Volto aqui e que Deus abençoe a todos. Amém? Em nome de Jesus. Queria saber cantar, sabe, irmão? Porque eu já cantaria aqui. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem formar cor a minha sorte, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. Aleluia! Oh, maravilha de Deus! Aleluia! Meu Jesus, maravilhoso! Está neste lugar. Sabe a cena de louco, Aleluia! Ai, Jesus de Nazaré, maravilha de Deus. Deus Santo, Santo é o Senhor. Na quarta e segunda-feira. A gente liga pra ele. Amém, irmãos? amém, Jesus. Estava falando para a irmã Ilza que a gente não é adivinhadores, graças a Deus. Tem uma história no mundo que não é bidu também, né? Mas a gente tem o quê? O Espírito de Deus, né? Que ele fala: olha, o caminho, meu filho, é esse, ó. Vai caminhando. Tinha marcado com o Rodrigo, né, Rodrigo? Ele não é. O Rodrigo jamais ele será um quebra-galho, por exemplo, na minha vida. Ele é prioridade na minha vida. Se ele quiser saber de uma história real, se ele achar que eu não estou falando a verdade, pode perguntar para o pai. Ele é prioridade na minha vida. Se eu largo com ele, eu descanso o meu coração. Eu falei: eu acredito que o pastor não vai vir. Eu já tinha marcado com o Rodrigo. Falei: ó, Rodrigo,
A gente que é crente, irmão, a gente fala a verdade. Nem que ela seja tudo cheia de confusão. Você vai falar, ó, teve confusão aqui, ali, lá, e agora vamos acertar aqui, ali e lá. Falei para ele, eu marquei, a irmã marcou, e agora parece que ela está falando que o irmão acabou de chegar de serviço, ele mora lá em Morato, talvez ele está chegando por lá. Então eu já queria estar convidando o Rodrigo, tá, irmão Rodrigo, para estar vindo aqui, está trazendo a palavra de Deus para nossas vidas. Com muita honra, né? Eu queria até que a igreja de pé. Glória a Deus. Se o irmão chegar, nós vamos precisar de melhorar, nós faz alguma coisa, marca um dia com ele. Porque nós somos tudo crente, né, irmão? Verdade. Eu acredito que todo mundo aqui é crente, irmão. Quem vai no culto segunda-feira, está querendo Deus. Amém. Verdade, papai. E eu não sei o que falam do Thales Roberto, mas ele elaborou um hino gostoso. O que está fazendo é ele e Deus, não cabe a nós, né? Eu queria estar passando a oportunidade para o Rodrigo, que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração por ele. E por esse lugar, eu apresento os pastores de Deus também, que deve no horário. Que o Espírito Santo de Deus possa também direcionar ele, porque ele vem de lá aqui, a gente marca outro dia para ele, né, irmão? Porque Deus é bom. Amado Deus, perante a tua face, Senhor, nós estamos aqui, queremos te adorar na beleza da tua vontade, te entregamos ao Pai o teu povo e o teu filho, Senhor. O Rodrigo, Pai, na tua mão, que isso venha a palavra no profundo da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Os amados, por isso sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, Espírito de Deus! Glória a Deus. Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Santo de Israel! Quero ser grato a Deus por mais esta oportunidade, Graças a pela vida da Matilde. Sempre que eu puder, Matilde, pode ter certeza que eu vou estar aqui. Se eu não estiver aqui, pessoalmente, eu vou estar intercedendo neste lugar. Glória a Deus! Porque eu só posso falar aquilo que vivo. É, E o meu sentimento é de gratidão, pessoal. obrigado. Aleluia. Meus amados, Deus tem uma palavra aos nossos corações. Glória a Deus. Eu gosto de ser pego, e eu vou usar até um termo aqui, de surpresa, na verdade. Porque assim eu tenho mais confiança de que é Deus que está agindo, Glória a de Deus. que é Deus que está fazendo, de que é Deus que está operando, porque não temos nem tempo de forjar uma mensagem. É, Deus. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que prepara os nossos corações. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar um versículo, 1 Reis, capítulo 19. Pai, É um versículo bastante conhecido. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e o versículo 9. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus fiel. glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Olha aí o Elias, Pai, glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. 19. 1 Reis, capítulo 19, e versículo 9. Bendito seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Esperar para que todos achem, para meditarmos. Todos acharam? Amém. Diz a palavra do Senhor. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que veio a ele a palavra do Senhor e disse: Elias, o que fazes aqui? Eu quero me ater a essa primeira palavra do versículo. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Deus de Deus. Jesus. Glória a Deus. Meu Pai. Eu sei que a história de Elias é conhecida por todos nós. Passar pelo Antigo Testamento e não ler a história de Elias seria um pecado, porque ele traz a marca do Antigo Testamento. Elias surge num dos piores momentos da nação de Israel, visto que agora o reino era dividido. De um lado, duas tribos, que era Benjamim e Judá, compunham o reino do sul, conhecido como Reino de Judá. E 10 tribos que entraram em uma grande briga e que se foram para o outro lado, compunham o Reino do Norte, conhecido como Israel, cuja capital era Samaria. E dali, deste cenário, os reis que se levantaram começaram a se declinar a deuses estranhos,
haja vista que o primeiro deles, Jeroboão, ele vendo que em Judá havia um templo e lá todos adoravam a Deus, e ali estavam os descendentes de Davi, e também os sacerdotes serviam a Deus ali, ele colocou no seu coração e disse assim: eu vou fazer aqui em Israel um altar igual ao que eles têm em Judá. Eu vou levantar os sacerdotes de quem eu quiser e vou escolhê-los ao meu dedo. Eu vou fazer com eles da forma e da maneira que eu quiser e vou criar a minha forma de adorar a Deus aqui em Israel. Só que a Bíblia diz que Deus envia um profeta até Jeroboão e diz para ele parar com aquela história de levantar altar do jeito que ele queria. É interessante porque aqui eu aprendo uma lição muito interessante com Deus. Eu não posso levantar altar do jeito que eu quero. Eu não posso servir a Deus do jeito que eu quero. Ou eu vivo segundo aquilo que a palavra de Deus me manda viver, ou não adianta fazer nada pela metade. A ideia dele era boa, vou fazer um altar, mas Deus estava dizendo: não é esse altar que eu quero, porque antes de levantar altar eu quero um coração adorador na minha vida. O que eu aprendo com isso é que não adianta roupa bonita, não adianta terno bonito, não adianta palavras bonitas, se não tiver um coração de adorador na presença de Deus. Eu prefiro ter um coração de adorador. Eu prefiro sentar no último banco da igreja, mas adorar em espírito e em verdade, do que ser visto por todos, mas ter a falsidade nos meus lábios. Deus reprova aquele tipo de culto. É verdade. Só que a Bíblia diz que os que vêm descendendo a ele são homens ruins. Chegamos a Acabe. E Acabe vem, não tem nada de espiritualidade. E o que ele faz? Ele viu que era pequeno diante das outras nações. E ele faz um pacto. E diz assim: olha, eu vou me casar com Jezabel. E quando eu me casar com Jezabel, nós vamos ter uma aliança política, visto que o pai dela é alguém poderoso. E assim, se qualquer nação vizinha se levantar contra Israel, nós vamos nos unir e não vamos perder a guerra. E assim ele faz. Só que ele comete um grande erro, porque quando ele casa com ela, ela vem com a sua cultura, com a sua religião e implanta isso dentro de Israel. Ela olha para os sacerdotes do Senhor e diz assim: vai ter um detalhe, aqui ninguém vai adorar outro Deus, e nem vem com essa história de Deus eterno, de Deus único, porque eu tenho os meus deuses é Baal e Acera, e se quiser continuarem vivos, vão ter que fazer de acordo com como eu quero. E assim ela implanta um sistema religioso dentro de Israel, fazendo com que todos se desviassem da presença de Deus. Entramos no capítulo 17 do livro de 1 Reis e vemos Elias surgir no cenário. E a Bíblia diz que ele surge, era apenas um morador de Gileade, um tisbita. E a Bíblia diz que ele chega e profetiza diante de Acabe, dizendo que não haveria chuva sobre Israel, nem orvalho, segundo a palavra que o Senhor lhe havia dado. Ora, passa um período de 3 anos e meio sem chuva em Israel, todos pensando que Elias havia desaparecido, e logo ele vem de volta. E ele vem com uma palavra da parte de Deus, dizendo: eu vou trazer chuva de novo sobre a nação de Israel. Quando ele chega diante da nação, ele põe um desafio diante de todos. Ora, ele chama os sacerdotes de Baal e de Acera e manda eles ficarem diante do altar, e manda eles sacrificarem diante de Deus. O desafio era aquele que respondesse com fogo seria Deus, e assim manifestaria a sua glória. Elias deixa eles fazerem primeiro, e ali eles sacrificam, começam a se retalhar. Vai passando as horas e eles veem que não tem nada e que não aparece glória de Deus nenhum, porque nós entendemos que só existe um Deus, e que quando esse Deus quer manifestar a sua glória, não tem homem que possa impedir o seu agir, o seu trabalhar. Mas também quando ele resolve ficar em silêncio, não tem ninguém que pode fazer ele falar. Eles fazem tudo o que podem, nada funciona. Baal não responde, Acera não responde, e eles se convencem de que haviam perdido. Elias chega e diz para eles: o problema está no altar. Ele repara o altar, faz uma oração, e Deus envia o fogo dos céus, consome o holocausto e manifesta a sua glória em Israel. Deus. A Bíblia diz que Elias ora 7 vezes, Deus manda chuva sobre a terra. E a Bíblia diz que Acabe volta-se para sua casa, e quando ele chega em casa, ele diz assim: Jezabel, Elias veio, fez um grande desafio, Deus manifestou a sua glória, o povo foi convencido de que Deus de fato é poderoso e que só Ele é único. E tem um detalhe: Elias pegou todos os teus profetas e matou a fio de
Mas Jezabel disse: é isso que ele fez? Chamou um mensageiro e disse assim: ó, vai até o tal profeta Elias e diz para ele que do jeitinho que ele fez com os meus profetas, eu vou fazer com ele. E se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito, os deuses me façam assim comigo. O mensageiro vai até Elias e diz: Elias, Jezabel disse que vai arrancar o seu pescoço, que para você não tem jeito. E é interessante, porque a Bíblia diz que Elias chama o seu moço, vai até Judá, deixa o seu moço em Berseba, entra para dentro de um deserto, no caminho de um dia, senta-se debaixo de um zimbro, pede a morte. Deus não dá para ele a morte, mas envia um anjo. Esse anjo dá a ele pão, água, diz para ele: levanta, come e bebe, porque ainda tu tem um caminho longo. Ele se levanta, ele come, ele bebe, mas ele vai para uma outra direção, para a direção de Horebe. Ele entra dentro de uma caverna e ali ele passa a noite. O que me chama a atenção nisso é que estamos falando de alguém que viu Deus manifestar a sua glória. Não estamos falando de qualquer um que se converteu ontem e que hoje está passando uma dificuldade. Estamos falando de alguém que tinha experiência com Deus, alguém que ouvia Deus, sentia Deus. Entrou dentro de uma caverna e disse assim: eu não saio mais daqui. É, Deus. Mas alguém está dizendo: Elias, tu tem chamado. Ele está dizendo: mas eu quero ficar aqui. Mas Elias, tu é profeta. Mas ele está dizendo: eu quero ficar aqui. Alguém está dizendo: mas Elias, tu tem um ministério ainda, Deus tem coisas para você. E ele está dizendo assim: eu estou colocando um ponto final, eu vou ficar dentro da caverna e não vou sair daqui. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Verdade, Deus, tem misericórdia. O problema aperta, a dificuldade chega e parece que a caverna se torna um lugar tão confortável. Jesus. Meu Deus. Nós entramos para dentro da caverna, nos colocamos dentro da caverna, nos acomodamos na caverna. Meu E Deus. ficamos pensando assim: aqui eu estou sem guerra, aqui não tem luta, aqui não tem dificuldade. Porque antes, quando era só mais um no meio da multidão, ninguém falava comigo. Mas só foi eu inventar de querer viver essa tal de promessa, só foi Deus me falar que ia fazer, que parece que tudo começou a virar na minha vida. Eu vou ficar dentro da caverna escondido, eu vou ficar aqui dentro da caverna. Tira ele da caverna, Jesus. Me ajuda, Pai. Eu não vou mais fazer nada. Eu não vou mais orar pela causa, porque parece que quanto mais eu oro, mais problema vem. Eu não vou mais nem me arriscar a falar que Deus está comigo, porque parece que Deus não está. É, Senhor. Elias está dentro da caverna. E pelo menos 3 sentimentos nos levam para a caverna. O primeiro, a incompreensão. Acabe disse assim: Jezabel, Elias matou os teus profetas. Mas ele não compreendeu que o que Elias fez estava inserido a um plano espiritual de Deus. É, Deus. Sabe por que às vezes vamos para dentro das cavernas da vida? Porque somos incompreendidos por quem está do nosso lado. Lembra do moço José? Acordou de manhã e disse: irmãos, eu tive um sonho. Eu sonhei que o feixe de vocês se prostravam diante do meu. Ele não pediu para sonhar aquilo, ele só sonhou. Ele acorda no outro dia e disse: olha, eu tive um sonho mais ousado. Agora foi o sol, a lua e 11 estrelas que se inclinaram diante de mim. Não compreenderam o menino. Jogaram dentro de uma cova, venderam para o Egito, porque foi incompreendido por aqueles que estavam do seu lado. Seduz, meu Pai. Jesus voltou para Nazaré para pregar a palavra, e quando ele chegou em Nazaré quiseram apedrejar ele, porque diziam: esse daí não é o filho de José, não é o filho de Maria, as suas irmãs não estão aqui entre nós. Não compreenderam o plano de Deus na vida deles. E sabe por que às vezes somos levados para as cavernas? Porque nós buscamos apoio em pessoas que não nos compreendem. Oh, Pai do céu. Eu não pedi para ter a promessa, eu não pedi para ser chamado. Mas aí eu compartilho e alguém diz assim: não vai acontecer, não vai dar certo. E quando nós somos incompreendidos, parece que o caminho da caverna se torna o melhor lugar para se estar.
Quando dentro da sua casa você diz o problema está apertando e alguém diz assim, mas você não é crente, por que você não ora? Deus. Quando os seus vizinhos olham para você e dizem assim, mas você não é crente, não está sempre na igreja, por que a sua casa vive nesse mesmo problema? Deus. E você está se perguntando, mas por que comigo, Senhor? Mas por que dessa forma? E ninguém te compreende, e ninguém te entende. Quando te chamam, e diz assim, por que você não vai fazer alguma coisa na vida? Por que você não vai tomar um rumo para a sua história? E você está dizendo de si, mas por que ninguém me compreende? Estamos buscando sempre ser compreendidos. Mas Espírito. parece que ninguém compreende. Verdade. E Elias virou e disse assim, já que eu não sou compreendido, eu vou para a caverna. Meu Pai. Quer ver o segundo sentimento que nos leva para a caverna? A Bíblia diz que ela mandou um mensageiro para Elias. E disse que ia arrancar o pescoço dele, o medo. A Bíblia diz que ele escapou para fugir com vida. Por quê? Porque ele sentiu medo. E quantas vezes os desafios da vida não nos deixam cheios de medo? O medo do meu amanhã, o medo de como vai acontecer, o medo de como será. E se não acontecer nada? E se a situação não mudar? E aí, pelo medo, ao invés de se arriscar, nós nos trancamos, olhamos para a caverna e dizemos assim, pelo menos lá eu vou estar em segurança. Eu vou estar escondido, mas eu vou estar em segurança. Ninguém vai estar me vendo, eu vou estar em segurança. Medo. Sentimos o medo. Quer ver o terceiro sentimento que leva alguém para dentro de uma caverna? A solidão. Elias deixou o seu moço em Berseba e foi sozinho. Parece que esse sentimento de solidão vive atrás de crente. Jesus estava na cruz e bradou, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sentiu-se só. Ele chama os 3 discípulos mais íntimos, vai orar com eles, mas os 3 dormem, deixam eles sozinhos. Davi um dia dentro da caverna de Adulão disse, olhei para a minha direita